Olá, vamos para o terceiro vídeo dessa série. Agora o título RPG como ferramenta metodológica no ensino de história. Para isso, vamos dar uma retomada no que a gente viu até aqui. A gente viu os conceitos de agência histórica, do Bourdieu, do Barton, e o conceito de estrutura, novamente com Bourdieu, mas agora também pensando o ponto do Giddens, né? De uma estrutura que é estruturada e estruturante, ela nos molda enquanto também é moldada por nossas ações. A gente falou também sobre o repensar o ensino de história, mudar o modo memorialístico com que ele é trabalhado e sempre o foco no protagonismo do aluno, sempre trazendo o aluno para esse palco, para esse centro. Assim, vamos começar falando sobre quais são as potencialidades do RPG. A gente já abordou o que seria o RPG, né? Esse jogo de como se fosse um faz de conta, de interpretar papéis, né? Como um teatro sem roteiro. E as grandes potencialidades do RPG usado em sala de aula são, em primeiro ponto, fazer com que os jogadores tomem controle da narrativa através das ações de seus personagens, estimulando o protagonismo dos alunos. Então, a partir do momento que o jogo só anda através das ações dos personagens, e os personagens são esses alunos, a aula só funciona a partir deles. Não existe a possibilidade da minha aula ser igual tendo ou não alunos, porque a narrativa vai ser gerida ou iniciada a partir dos pensamentos e ações deles. O RPG também estimula muito a criatividade, o pensamento crítico, a autonomia e a empatia. É muito comum soluções mirabolantes para problemas complexos, ou até para problemas muito simples, vir algo que foge do normal, do natural, mas ainda assim encaixe na estrutura que o jogo te dá. O RPG também traz uma aprendizagem significativa. Ele leva em conta os conhecimentos já adquiridos pelos alunos para desenvolver novas linhas de pensamento. Aqui a gente foge do que antigamente se chamaria de metagame, onde eu, jogador, sei uma informação que o meu personagem dentro da mesa não pode saber. Aqui é extremamente importante que o jogador transmita o seu conhecimento para o personagem e a partir dali construa uma mesa mais significativa, mais diversa. O RPG também serve como uma ferramenta auxiliadora no entendimento de conceitos. Aqui, né, o conceito de estrutura e agência, mas independente do jogo que tu fizer e o conceito que tu usar, o RPG tem essa potencialidade muito especial que é conseguir introduzir de maneira livre conceitos e situações que vão auxiliar no entendimento do aluno ou na proposta que tu tem de aula. Como é que é o jogo em sala? Né? E eu gosto muito dessa frase, né? O lúdico como facilitador de compreensão, um visualizador de um passado abstrato. Imagine, né? A gente pode criar um jogo que fuja da nossa temporalidade contemporânea e vá para seja um futuro, um passado distante ou um passado muito recente e trabalhe com mudanças e causalidades de ações, né? A partir do momento que a gente trabalha a agência, é extremamente importante mostrar as consequências das ações dos personagens e as razões por quais eles tiveram tais ações, né? Isso seria também o estudo dessa empatia histórica, né? Pensar como que tal personagem histórico escolheu, determinou, teve a convicção de que aquele seria o melhor movimento a ser feito, né? E a gente vai descobrir isso, que talvez não seja o melhor opção a ser feita para aquele personagem, mas dentro das oportunidades, das possibilidades que ele tinha, foi a opção que mais fazia sentido. O RPG também vai ter esse encontro com diversos dilemas morais, né? A partir do momento que diversas das suas escolhas vão ser conflitantes com
com situações do cotidiano do personagem deles, né? Que talvez queira salvar determinada pessoa e isso resulta na perda ou abandono de outras, né? A estrutura, né? Através da narrativa do jogo, o aluno, o jogador, analisa o contexto e toma suas decisões. A partir daqui, do primeiro contato em primeira mão com o mundo, o ambiente do jogo, ele vai poder identificar quais as minhas possibilidades de ações aqui. A partir do momento que ele analisa, identifica a estrutura que o cerca, ele consegue tirar conclusões e ações possíveis dentro daquele mundo. Se a gente está jogando um medieval, a opção pegar o telefone do meu bolso não existe, né? Ele tem que contatar talvez o colega dele de outra maneira. E a partir dali, ele vai construindo essa ação em primeira mão, sabe? A mesa de RPG como uma extensão da sala de aula. Porque assim, como no RPG, aqui também encontramos uma divisão, né, entre jogadores e quem comanda o jogo. Aqui o professor vira o mestre e os alunos se tornam personagens, os jogadores, né? Por mais que haja assim essa transformação, essa divisão entre jogadores e o mestre, é muito comum que os alunos não te vejam como um superior, mas alguém que divide a mesa com eles, já que boa parte do tempo tu vai estar ali sentado com eles, não passando algo no quadro ou explicando de maneira central lá na frente, né? Transmitindo conhecimento. Tu vai estar ali no meio deles, compartilhando a narrativa, onde eles vão ser agentes do jogo e tu vai trabalhar com as consequências do que eles te dão. A estrutura e a agência na mesa, né? Os jogadores criam seus personagens, né? Vão começar a partir dali, seguindo regras do sistema escolhido para aquele encontro, assim como as regras implícitas pelo mundo que irão jogar, seja ele medieval, futurista ou ambientado em determinado período histórico, sempre levando em conta as estruturas sociais de cada universo. Diferentemente, o narrador não cria um personagem para si, pois sua função é habituar os personagens naquele panorama de modo que interpretará todo e qualquer personagem não jogável, também chamados de NPC, personagens não jogáveis, né? Non-player characters. Com uma função semelhante ao coadjuvante em um filme ou similar ao do professor na sala de aula, o narrador deve entregar o protagonismo aos personagens jogadores, também visto como alunos, de modo que eles sejam o centro daquela história. Não há RPG sem os jogadores. E quais são os formatos mais comuns de RPG para a sala de aula? Todo mundo já deve ter ouvido falar ou visto em algumas cenas, como em algumas séries, né? O comumente ambientado num medieval fantástico, como Pathfinder ou D&D, que é mundialmente conhecido e sinônimo da sigla RPG. Em sua maioria são livros que vão trazer seus diversos monstros, regras complexas para batalhas e grids, né, aqueles quadriculados onde tal personagem só vai poder andar a 6 quadrados e usar um ataque ou usar uma magia, e se ele usar uma magia ele não pode fazer outra coisa porque ele já gastou a ação dele. São diversas regras compiladas nesse livro que em sua maioria são longos e complexos, né? E acabam inviabilizando uma aplicação dinâmica em sala de aula. Porém, quando nos distanciamos cada vez mais dessa produção do norte global, desses jogos americanizados, vamos dizer assim, encontramos projetos diferentes e já direcionados a essa atmosfera pedagógica. E com a popularização do hobby devido a diversas mídias, como eu disse, séries, filmes e diversas redes sociais que falam sobre o jogo, a gente consegue alcançar as mais diferentes autores e os mais diversos propostas de jogo pelo globo inteiro. Exemplo é o jogo mais focado na narrativa, fugindo do combate direto. Aqui temos 3 exemplos de jogos que focam nessa construção da história. O que eu usei, An Altogether Different River, que foca na construção e na mudança de uma cidade. Imagina que a gente está jogando entre 4 pessoas, onde 2 permaneceram nessa cidade ao longo da vida toda. E 2 saíram por algum motivo e voltaram depois. As 2 primeiras
viram as mudanças acontecendo devagar e talvez nem notem o quão diferente a cidade foi há alguns anos. Enquanto aqueles que foram e retornaram veem uma cidade totalmente diferente da ponto de visão deles. A Penny for My Thoughts, ou Uma Moeda por Meus Pensamentos, é um jogo também de narrativa compartilhada, sem mestre, assim como All Together Different River, que acabei esquecendo de comentar. Aqui, o Uma Moeda por Meus Pensamentos trabalha de maneira compartilhada, onde os jogadores iniciam o jogo construindo frases como se fossem gatilhos ou sementes narrativas para auxiliar os demais jogadores. Aqui, todos os personagens tiveram uma grande doença compartilhada, um Alzheimer que fez com que eles esquecessem tudo que eles um dia soubessem. Aqui foi desenvolvido um novo medicamento que faz com que os jogadores compartilhem a mente, para que cada um consiga acessar as lembranças do outro. Por isso, a frase que eu escrevi pode ser pega por um dos jogadores, fazendo com que eu, por mais que tenha sido outra pessoa, vasculhei a tua mente e escrevi um dos gatilhos que importava para ti. E por isso que quando eu pego essa frase, por mais que não tenha sido eu que escrevi, ela ainda faz parte da minha história. Isso faz com que os jogadores tenham que trabalhar sobre essa leve pressão do improviso. Pode vir coisas que eu não faço ideia que estão escritos. O Fiasco também trabalha com esse improviso, onde através de tabelas, várias prontas e produzidas por uma fanbase gigantesca do jogo, vocês criam uma narrativa onde todo mundo interpreta alguém. Ninguém tem um personagem. Se eu tô na cena do meu personagem e tem uma camareira que vem falar comigo, tu, enquanto outro jogador, pode interpretar ela, interagindo e modificando a cena que eu tinha planejado. Porque vai partir da tua conversa ali que eu vou ter que desenvolver. Um jogo bem focado na comédia, ele não tem nenhum ponto de talvez esse algo mais profundo, e é maravilhoso. Quem mais fala sobre RPG aqui no Brasil? Como menção honrosa, eu quero falar desse belíssimo homem na foto, Pedro Coimbra. Ele é um dos maiores nomes do cenário de RPG nacional, dono agora, né, um dos sócios da Capcat Games, uma editora de RPG que vem trazendo diversos RPGs lá de fora para cá. Mas ele também, desde o início da sua carreira, fala sobre o RPG, de vez em quando até falando do modo como vincular ele ao conhecimento escolar. Ele, que já foi coordenador escolar, sabe muito bem como fazer essa junção. Jorge Valpassos, uma pessoa negra, periférica do Rio de Janeiro, amante e amador de jogos e narrativas. Ele é produtor de diversos RPGs, alguns mais conhecidos e, digo, normal, entre muitas aspas, como é o Herdeiro dos Antigos, o Lições, que trabalha com esse jogo narrativo entre mundos, baseado muito no Isekai do anime japonês. Jorge também trabalha como professor de história e por isso tenta trazer modos diferentes de ver o jogo. Tem um jogo dele chamado Efêmera, que é poesia e jogo. É muito legal e ele tenta fugir dessa visão eurocentrada ou americanizada do jogo de combate, do jogo tático, né? Outra pessoa extremamente importante é o Luciano Jorge de Jesus. Professor de Educação Física, o professor Luciano tem um jogo que combina essas narrativas do povo negro e os jogos de RPG, onde ele analisa diversos jogos que têm essa temática e também jogos que fogem da narrativa convencional eurocentrada, né? Ele vem sempre falando de maneira crítica sobre os jogos e sobre o modo com que eles são escritos. Recentemente, dia 5 de março,
faz um certo tempo, mas ele tweetou, né, falando sobre design de jogos e a linha da educação. Com todo respeito, designers de jogos de RPG, produtores de conteúdo, em linhas gerais, com raríssimas exceções, subestimam seus colegas da educação. Na moral, na sala de aula, principalmente nos anos iniciais, existe muito bom material para pensar em jogos de RPG do que poderíamos imaginar. Ele, como professor, sempre trata do lúdico em sala e faz essa ligação com o jogo, com a produção de conteúdo sobre ele. Outro nome é Mônica de Faria. Ela é gaúcha também. Ela é professora na UFPEL de Pelotas, né? Ela é game designer e jogadora de RPG em diversos canais por aí. Dona do canal Jogos Imaginários. Ela fala sobre design de games porque ela é professora de design de jogos e produz conteúdo voltado à propaganda de sistemas novos e diferentes. Ela tenta trazer sempre algo que chama a atenção e que brinque com mecânicas diferentes. Por último, mas não menos importante, Caquitas Podcast. É um podcast premiado nacionalmente, atualmente o maior podcast de RPG do Brasil. Paula e Renata hosteiam uma conversa e tratam de temas diversos, como RPG, suas tangentes teatrais, sociais e históricas. O podcast sempre traz convidados diferentes e sistemas únicos a serem discutidos. Duas mulheres gaúchas que falam sobre RPG para todo o Brasil. Um conteúdo extremamente legal, fácil acompanhar, episódios normalmente curtos, alguns com temas mais vinculados ao teatro, outros sobre questões sociais mesmo. Muito bom, muito bom. Para o próximo vídeo, temos o relato das experiências práticas do RPG na sala de aula e os temas a serem tratados durante essas aulas.